bem-vindo ao Eu é Mais Bolas desta semana, com dias de muitas novidades aqui pela nossa terra. Ficamos, por exemplo, a saber que Viana do Castelo é, a par com o Porto, o distrito com as médias mais altas nos exames nacionais do secundário. A política legislativa e autárquica continuam a dividir atenções, com os candidatos a posicionar-se, e hoje no Eu é Mais Bolas temos dois cabeças de lista pelo distrito de Viana do Castelo, a Adriana Temporão, que corre pelo Bloco de Esquerda, e o Hugo Joel Pereira, que encabeça a lista da Iniciativa Liberal. Quiseram felizes coincidências que estes dois nomes integrem o painel de comentadores do Eu é Mais Bolas, somos uns privilegiados, e nem de propósito, hoje enfrentam-se pela primeira vez nesta nossa conversa. Claro que esta circunstância não poderia deixar de ser sublinhada, e eu começo por dar as boas-vindas a ambos, sem conseguir evitar uma provocação ao Hugo, já que o Iniciativa Liberal está a braços com uma demissão, resultado destas movimentações de nomes para as listas. Mais concretamente, a transição da Marta von Frieden, de Viana, para o Porto. Está tudo mais calmo agora, Hugo? Estou tranquilíssimo. Portanto, a Marta vai para o Porto, vai concorrer pela lista do Porto. Há uma coisa que nós valorizamos muito na Iniciativa Liberal, que é a questão do mérito. E a Marta trabalhou muito pela Iniciativa Liberal ao longo destes últimos anos. Foi uma das pessoas que trabalhou no WeLab, que é o nosso laboratório de ideias da Iniciativa Liberal, e por isso a Nacional entendeu que era um momento para ter a Marta junto com eles no Parlamento e no grupo parlamentar. E por esse motivo, a única forma garantida de ter a Marta era colocá-la na lista do Porto, do qual, diga-se, a Marta é do Porto, é natural do Porto e é uma portuense, portanto, faz todo sentido que ela vá pela lista do Porto. Há pessoas que não conseguem perceber esse conceito de mérito e entendem de outra forma. Pronto, terão o seu direito de fazer o que quiserem. Nós, na Iniciativa Liberal, somos muito liberais e, portanto, já temos o novo grupo coordenador local nomeado e tudo segue em frente até às legislativas. E quem é o novo coordenador local? Podemos saber? É o Luís. O Luís vai substituir o coordenador anterior. E entra um novo elemento do grupo de suplentes para o cargo de vogal que o Luís ocupava até agora. Muito bem. E tu, Adriana, obviamente também tenho que saber como vão os trabalhos para os lados do bloco. Está tudo pacífico? Está tudo. Não houve grandes problemas na construção das listas. Está tudo em modo com muita vontade de trabalhar, com muita vontade de começar a campanha. E acho que é isso. Não há Nada de muito a novo. dizer sobre isso. Não, acho que não. Não tenho novidades. Muito bem, vamos lá então ao nosso Eu é Mais Bolas e aos temas desta semana. Começo por ti, Adriana, que trazes para a mesa as últimas notícias sobre o TGV. E então? Sim, eu acho que esta questão do TGV aqui na nossa ligação à Galiza tem vindo. Tem, volta e meia há uma notícia ou outra, mas ninguém sabe muito bem o estado do processo. Eu andei à procura e também é um bocado difícil de encontrar, por exemplo, o traçado que está em discussão ultimamente e que se assume como será o traçado já está preparado desde 2010. Sabemos que, por exemplo, numa Assembleia Municipal do ano passado, setembro de 2024, aqui de Valença, já se dizia que era suposto haver uma nova estação em Gandra, com uma ponte em Ganfei. Agora, neste momento, anunciou-se que foi definida o local da ponte. No entanto, ainda não se disse onde é que é a ponte, já está a estar definida, mas não estou, portanto, não sabemos quais é que eram as opções, para além da ponte já existente. Foi uma das opções, mas foi descartada segundo as notícias, por motivos técnicos. Não só como chegou à conclusão, que o acordo foi baseado em quê? Em que estudo ambiental, sei que há estudos a decorrerem, no entanto ainda não sabemos os resultados. No entanto, é positivo, apesar de todas as incógnitas e de ainda haver muito pouco que se sabe, por exemplo, sabe que vai passar por Ponte Lima, mas ainda não se sabe onde, porque há acho que a opção mais viável neste momento é estava a procurar do traçado passar na Brandara, na freguesia da Brandara em Ponte Lima, mas ainda não está, isto sempre baseado no traçado de 2010.
mais não se sabe, mas acho que é positivo irmos sabendo notícias e irmos tendo pelo menos a percepção de que o processo está em desenvolvimento, porque eu acho que é mesmo importante a ligação e a aposta de ferrovia para a ligação com a Galiza, para a nossa região. Eu acho que isso é transversal a todos. Sabemos que a nossa ligação à Galiza é muito importante e é importante prestá-la e o TGV vai ajudar nisso. Há também uma previsão de uma linha piloto entre Vigo e Viana, porque houve a discussão do porque é que passa em Ponte Lima e não passa em Viana o TGV. Vai haver uma previsão, ou há previsão de que haja uma ligação de Vigo a Viana, que eu acho que é importante, passando pelos polos industriais. Mas também acho que é muito importante, tendo em conta que vai haver uma linha de TGV que passa pelo nosso distrito, acho que é muito importante começarmos a pensar, e vou outra vez dizer o que digo em todos os outros episódios, na mobilidade rodoviária, porque aproveitando que temos uma linha ferroviária de alta velocidade, é importante que todos os outros concelhos, por onde não passa ou não para, tenham ligação a ela. Portanto, exista um pensamento de utilizar, o que não existe, por exemplo, neste momento para a linha do Minho, que é utilizar a linha ferroviária como eixo central e que a mobilidade esteja à volta daquilo e que haja um plano de ligar os concelhos que não têm ferrovia aos concelhos que têm ferrovia, para a mobilidade ser mais fácil. Aqui no TGV vai ser importante isso. Para em Ponte de Lima, por exemplo, existir um plano de ligar por via rodoviária Viana a Ponte de Lima, por exemplo, para quem quer utilizar o TGV possa fazê-lo de forma mais simples. E é importante que não saia do debate político nacional a ligação do Alto Minho à Galiza, nomeadamente, por exemplo, para o Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço, aproveitar agora que estamos a falar da ligação de alta velocidade e falar de outro tipo de ligações à Galiza que são tão importantes para a nossa região, tal como o Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço. Acho que estes temas não podem sair do debate político e tenho a certeza que nas legislativas na campanha eleitoral serão certamente debatidos. Podemos fazer já um primeiro ensaio. O que é que achas, Hugo? Acerca deste tema, assim, tem-se vindo a falar de muita coisa, mas de facto, como a Adriana disse, não há nada de concreto ainda no terreno. Sabe-se que do lado de Espanha não há muito interesse em concretizar a linha, portanto, parece que do lado espanhol está tudo muito atrasado também, e portanto, do lado português também se vai deixando andar. Eu acho que nesta questão era importante é que os políticos falassem com um bocadinho de honestidade às pessoas. Eu ainda há pouco tempo, estou a falar de cerca de 1 ano e meio, fiz de TGV a linha Bordeaux-Toulouse. E para quem anda no TGV, é fácil compreender que dificilmente aquele comboio para de 50 a 50 km. E, portanto, o mais provável, não sabendo exatamente o que vai acontecer nesta linha TGV, o mais provável é que ele pare em Braga, por ser um polo importante de desenvolvimento aqui em Portugal, e depois pare novamente em Vigo. E neste contexto faz todo sentido aquilo que está vindo a acontecer, que é, não se sabe exatamente por onde passa, fala-se numa hipotética estação, porque haver uma paragem em Valença terá de haver uma estação específica para esta linha, mas também não sabe onde é que vai ser a ponte, não sabe onde é que ela vai passar em Ponte Lima, não sabe nada. O mais provável é que isto acabe com o Distrito de Viana a ser um ponto de passagem do TGV, e que, diga-se de passagem para quem conhece, noutras linhas de TGV, não é grande fonte de desenvolvimento ter um comboio que passa a 300 km/h. Portanto, acho que alguns decisores políticos estão a tentar fazer aqui um grande brilharete com uma coisa que, no fim, não vai resultar em nada para o Distrito de Viana do Castelo. Muito bem. Prosseguimos com outro tema, este agora é escolhido pelo Hugo, que quer comentar a transparência da Câmara Municipal, já que o nosso município ficou em 24º lugar no índice de transparência. Então, Hugo, o que apraz dizer sobre isto? Então, nós soubemos no dia 3/3 que Paulo Moraes seria o candidato do PSD ou da AD aqui ao Conselho de Viana do Castelo. E percebeu-se imediatamente que íamos ter aqui um contexto de um discurso político baseado na transparência e na qualidade das instituições e na transparência das instituições. Pronto. E então surge no dia 25/3 a notícia de que Viana do Castelo ficou em 24º, recebeu um prémio nesse contexto, pelo 24º lugar, que, pronto, ainda é meritório, mas é o 24º lugar. E depois nós fomos ver que índice de transparência é este. Pronto, isto é produzido pelo DINTRA, o Dynamic Transparency Index. Ok, nós fomos ver o que resultados é que este índice
trazia para Viana do Castelo. Então, as avaliações anteriores a 25 reportam a 2020. Em 2020, o Conselho de Viana do Castelo, a Câmara Municipal de Viana, tinha um score de 30,94. A avaliação seguinte é já este ano. Surpreendam-se, no dia 3/3, dia da apresentação da candidatura de Paulo Moraes, temos um score da Câmara Municipal de Viana do Castelo de 31,16. E depois, ao longo deste mês, tem uma série de avaliações sucessivas. Portanto, há 5 anos que não era avaliada, mas neste mês, em concreto, foi feita uma série de avaliações e ela passa de 31,16 para 28,99, 39, 41, 47,1 e no dia 21/3, creio que é esta avaliação que dá tal prémio do 24º lugar, 46,38. Portanto, isto é de felicitar, porque o facto de Paulo Moraes ter sido anunciado no dia 3/3 provocou uma revolução de transparência na Câmara Municipal de Viana do Castelo, porque passou de 31,16 neste índice para 46,38. Portanto, em 15 dias, Viana do Castelo tornou-se um concelho substancialmente mais transparente, o que é muito positivo. Mas depois vamos ver o que é este 46,38, porque o score tem uma série de itens que são analisados, portanto, em 6 áreas em concreto. E, por exemplo, na transparência municipal, a Câmara tem 43,48, na participação, colaboração e cidadania tem 33,33 de avaliação positiva nos scores. Na transparência económica ou financeira, que é reportes de balanços, demonstrações de resultados, as dívidas, a apresentação desses tipos de resultados financeiros, 95,65, muito bom, parabéns, ótima apresentação de dados económico-financeiros. Mas depois, a coisa não é assim tão positiva. Para dar a média de 46,6, né, depois tem de haver lado negativo da história, que é, nos contratos de concessões e subvenções, tem 12,5. Sendo que nos procedimentos de contratação tem 50%, portanto são só 2 itens que são avaliados e só tem 50%. Por exemplo, nesses itens, normalmente é a apresentação do resultado das contratações é apresentado de facto, mas o método pelo qual ela é contratada, os critérios da contratação não são apresentados. A relação com fornecedores e contratos com fornecedores, zero. Aí é zero, não há informação nenhuma. Contratos, convenções e concessões, zero. Não há qualquer informação sobre contratos e convenções e concessões. No urbanismo e obras públicas, 53%. Por exemplo, no ordenamento, na apresentação de PDM nas questões de ordenamento, 100%. Muito bem, parabéns. Mas depois, gestão urbanística, 25%, e investimento em obras públicas, apenas 20%. Portanto, é assim, é bom, subiu claramente, portanto, de 31 para 46, mas claramente, em algumas áreas, a Câmara Municipal de Viana continua a ser completamente opaca, quer dizer, em contratos com convenções e concessões tem 0% de esclarecimento para o público. E esta questão vem neste contexto da questão de transparência, já se percebeu que as autárquicas serão dominadas por esse tema. E nós, na Iniciativa Liberal, agradecemos muito que venham finalmente falar daquilo que nós falámos há muito tempo. Porque, como eu tinha dito, nós, na Iniciativa Liberal, definimos muito o mérito. O mérito, o esforço pessoal, o desenvolvimento pessoal e a apresentação, e tentar ser sempre melhor todos os dias. E assim, eu posso ser o melhor do mundo num desporto ou numa área concreta. Mas se eu não sei as regras que se aplicam àquilo que eu estou a fazer, eu nunca conseguirei ser melhor, porque alguém vai ter mais informação do que eu e eu até posso ser muito bom, mas não sei quais são as regras em que o jogo se vai jogar. E esta questão da transparência bate diretamente no mérito. Portanto, para nós, esta questão da transparência está imbuída dentro daquilo que é o discurso político. Não podemos ter um discurso político apenas sustentado na transparência. Ela tem de ser a base a partir do qual se constrói o resto. E é um dos pontos que eu queria deixar aqui também para a apresentação de Paulo Moraes e até um conselho para o futuro, que é, se o discurso político se vai basear apenas na questão da transparência e mais nada, e não há ideias para o resto para a sociedade, não é? Só queremos que a Câmara Municipal seja muito transparente, então é muito pouco, é francamente pouco, porque assim eu posso ser imensamente transparente, mas se não fizer rigorosamente nada pela minha cidade, ela é extremamente transparente, mas fica exatamente no mesmo sítio, não é? Portanto, transparência sim, mas com ideias, por favor. Adriana, transparência, opacidade, que dizes? Eu acho que estes prémios são sempre caricatos, precisamente pelo que o Hugo acabou de mencionar, fazemos a média.
de um título que as pessoas vão apreciar. Mas depois, quando vamos ver os critérios e vamos ver os pontos específicos, é que nós começamos a perceber os problemas que estão por trás. Um, e o Hugo explicou muito bem o problema disso. É muito bonito em época de autárquicas, praticamente, apesar de agora as legislativas terem vindo pelo meio, nós percebemos que existe já está tudo a posicionar para a campanha autárquica e este prémio parece muito bem no meio desta campanha. Mas se vamos a ver os detalhes do prémio, começamos a perceber que existem problemas por trás que não aparecem assim numa média, não é? Que vem e é publicada. Eu acho que aí estou de acordo com o Hugo. A transparência é importante, mas temos que ter, não pode ser o tema único da campanha. Tem que existir linhas programáticas, temos que saber o que é que cada candidato e cada partido pensa e idealiza para a cidade. Não vale a pena dizer que queremos ser mais transparentes naquilo que vamos fazer, sem saber o que é que vão fazer. E o que se tem vindo a ver na Câmara Municipal, não só em questão de transparência, mas também, por exemplo, no caso da Miadela, que tem sido muito falado nos últimos tempos, é o facto das populações não serem ouvidas e depois virem tentar correr atrás do prejuízo do que foi feito. E para além, eu acho que para além da transparência da linha programática, eu acho que tem que se ouvir a população e aquilo que se pretende para as cidades e não implementar medidas que depois vão ser contestadas e depois vamos ter a andar a correr atrás do prejuízo e a dizer que não se pode mudar nada porque agora já está tudo definido e teria que se poder pagar muitas indemnizações para isso. Eu acho que é isso, basicamente. Muito bem. Deixa-me só, Vamos. só para dar um pormenor, é que eu esqueci-me de mencionar, é que Viana teve 46% e recebeu um prémio, mas Leiria e Coimbra têm 86%. Ou seja, tem quase o dobro do score. Eu não sei o que é que foi feito a Leiria e Coimbra, mas devem ter construído uma estátua nessas cidades para dar o valor ao índice que eles tiveram em termos de transparência. Pronto, fica o aviso para os próximos autarcas daqui de Viana e do distrito. Ora bem, vamos à hora bolas, começar a apressar o nosso tempo e a Adriana escolheu mais uma vez o tema a violência sobre as mulheres. Sim, eu acho que esta semana, pessoalmente, fiquei bastante revoltada com as notícias que apareceram, porque acho que é sistemático, nós estamos a assistir a um aumento da violência contra as mulheres. Os dados últimos do RASI demonstram que a violência contra as mulheres está a aumentar e que esse é o maior crime cometido a violência doméstica, por exemplo, é o crime mais cometido e mais participado. E eu acho que nós não estamos a ter a discussão séria e não estamos, enquanto sociedade, a ser capazes de encarar este problema, porque nós temos debates, declarações ao país sobre percepções de criminalidade, de uma coisa que não existe e que o RASI não demonstra, ações altamente humilhantes para as pessoas que lá estão e degradantes para o país. No entanto, o verdadeiro problema de criminalidade no país e que está a aumentar com o aumento da utilização das redes sociais, e não estamos a ter a mesma importância, não é dada a uma percepção de criminalidade do que à criminalidade em si, do que ao verdadeiro problema de criminalidade em Portugal, que é a violência doméstica e a violência contra as mulheres. Em 2024, uma mulher foi agredida a cada 22 minutos. 19 morreram, um aumento relativamente ao ano anterior. Nós vimos o caso de Loures, em que três rapazes violaram uma rapariga, filmaram, publicaram nas redes, estão em liberdade e continuam a utilizar as redes para potenciar o discurso machista e misógino, e não aconteceu praticamente nada. E ainda há pessoas a pedir para verem o vídeo. Houve 32 mil pessoas que assistiram ao vídeo e não denunciaram. Perdemos completamente a humanidade e a empatia e a capacidade de perceber o que é errado e o que é certo. Não é uma série de televisão aquilo. Aquilo foi uma violação, efetivamente, que aconteceu a uma menor de idade. E que foi gravada e publicada. O sentimento de impunidade neste momento dos agressores é tal
têm o desplante de publicar numa rede social e de ainda vir fazer vídeos posteriormente a gabarem-se do que fizeram e a culpar a vítima. Tivemos estudantes da FEUP a tirar fotos e a partilhar fotos debaixo das saias das colegas nas redes sociais. Tivemos um grupo de 70.000 homens de Telegram que partilhava conteúdos íntimos de mulheres. Nunca houve tantos jovens presos pelo crime de abuso sexual de menores nos últimos anos. Todos rapazes, a maior parte deles menores também. Nós estamos a assistir a um aumento nas camadas mais jovens da violência contra as mulheres e não estamos a ser capazes de o debater. Não existe a mesma importância para este problema que é concreto e que é sério e que é grave e que existe e que há relatórios que demonstram que isto existe e não existe, da mesma forma que houve para as percepções de criminalidade, tanto a nível nacional como a nível local. Aqui em Valença debateu-se numa Assembleia Municipal o facto de que queremos pôr câmaras de vigilância por todo o lado por causa da percepção de criminalidade, mas não existe o mesmo debate quando uma mulher é violada, quando uma mulher é agredida ou quando a violência sobre as mulheres está a aumentar. E honestamente, eu nesse momento estou revoltada, estou chateada porque há um sentimento de impunidade. Nós mulheres é que temos que condicionar a nossa vida para não sermos violadas, para não sermos agredidas, enquanto que os agressores têm liberdade, continuam a publicar vídeos nas redes sociais e nada acontece. Apenas, quando vamos a ver as notícias, é pena suspensa para condenado a abuso sexual de menores. Ou condenado a pena suspensa para violação de mulheres. É que se nós formos a ver as notícias, é pena suspensa para uma violação, para um abuso sexual de menores, para violência doméstica. E os casos mais emblemáticos da violência doméstica há uns anos atrás é quando se culpa a vítima. Aquele caso muito, muito famoso de a mulher é agredida com uma moca de pregos e a investigação era, pelo Código Penal de 1800 e troca ao passo, como é foste adulta, era espancada até à morte. Ou na zona de Lisboa, em que um homem agrediu a mulher o procurador ou a juíza disse tens de a levar em mais encontros. Isso é totalmente impensável no século XXI estarmos a passar por isto. E honestamente, eu estou já revoltadíssima com isto. Esta semana foi constantemente notícias destas e não vemos a mesma importância dada a este problema muito concreto como é dada às percepções. Muito bem. Hugo, creio que está tudo dito pela Adriana. Está tudo. Acho que não há nada a dizer. A única coisa que eu ia dizer eu não queria de todo desviar a atenção daquilo que a Adriana disse. É fundamental aquilo que a Adriana disse, eu concordo totalmente, 100%, subscrevo todas as palavras que ela disse. E queria dar-lhe uma chega acerca de uma última vez que nós cá estivemos. Eu e a Adriana tivemos aqui uma discussão sobre a questão da criminalidade e eu disse que a criminalidade estava a aumentar, porque baseava-me em dados da PJ, que eram dados provisórios que diziam que o número de homicídios teria subido e, afinal, de facto, os dados vieram dizer o contrário, porque os dados finais disseram que a criminalidade baixou em toda a linha, com este ponto que a Adriana sublinhou e que eu sublinho totalmente, faço minhas as palavras dela. Muito bem. Estou totalmente de acordo. Senhor. Hugo, vamos ao teu Hora Bolas, que tem a ver com os rankings das escolas. Rapidamente. Exatamente, rapidamente. Então, os rankings das escolas foram anunciados em 2024, os dados de 2024, e como sempre, isto tem pano para mangas, poderíamos fazer um programa só sobre isto. Dizer que os dados absolutos são importantes para os pais decidirem onde é que põem os seus filhos, pronto, faz sentido, mas para os decisores políticos, os rankings absolutos dizem muito pouco, porque é muito difícil comparar escolas que são completamente diferentes umas das outras. Apesar de que os pais, na sua decisão de onde escolher onde colocar os seus filhos, faz todo sentido que olhem para os rankings com algum cuidado. Mas para o decisor político, para quem fala de política, o que interessa de facto é aquilo que é a performance da escola. E a performance da escola vem muito daquilo que ela consegue fazer, ou seja, em termos daquilo que é os alunos que lhe são atribuídos e depois os resultados que ela consegue dar a esses alunos, ou seja, que resultados é que esses alunos conseguem obter. E nesse ponto, o ranking eles têm vindo a ser melhorados. Eu lembro perfeitamente que o professor Fernando Alexandre, que é o atual Ministro da Educação, foi meu professor na Faculdade de Economia e era um grande defensor desta questão dos rankings, da concorrência entre escolas, da apresentação de resultados. É uma questão até de transparência, como estávamos a falar há bocadinho. E o ranking neste momento já tem uma série de itens, de questões sociais, económicas e financeiras, até de habilitação dos pais, que sabe-se que são dados importantes em termos da performance dos alunos.
e, por exemplo, já ponderam as escolas em termos de habilitação dos pais, em termos de percentagem de alunos com apoio social. Pronto. E é nesse ponto que eu queria falar, que era, há escolas que de facto conseguem ter um resultado excepcional, e até dentro do nosso distrito. Eu ia sublinhar, por exemplo, o caso da Escola Básica de Arcozelo, em Ponte Limão, que de uma média esperada para o perfil de aluno que lhe é atribuído de 10,98, conseguiu que esses alunos conseguissem um resultado de 12,85, ou seja, 2 pontos acima daquilo que seria expectável para os alunos com o nível de habilitação dos pais e com o tipo de tipologia sociológica que lhes é dado. Mas há outras escolas, por exemplo, a Escola Básica de Doutor Ferreira da Silva, em Cocujães, São João da Madeira, que consegue pegar em alunos que, em termos nacionais, têm uma média de 11,38 e conseguir que aqueles alunos tenham 14,11 em termos de exames nacionais. Pronto. E isto demonstra que há bom trabalho feito nas escolas públicas. Era bom que algumas escolas públicas tivessem mais liberdade de construção dos seus planos educativos, para que houvesse até essa concorrência, e que depois, quando os rankings fossem lançados, começa a haver também, já está incluído nos rankings, em alguns temas dos rankings, que é, por exemplo, que perfil de escola temos ali? É uma escola que se dedica mais às artes, é uma escola que se dedica mais à cultura, ou é uma escola que se dedica mais às línguas, e que esse tipo de perfil das escolas fosse mais trabalhado, e que as escolas tivessem mais liberdade para construir os seus planos educativos. Fica a questão dos rankings. Acho que se há tema que é importante para o futuro do país, é a questão da nossa educação e da qualidade da nossa escola pública. E a concorrência com a escola privada, que é sempre injusta, não é? Porque o perfil do aluno não entra, mas aqui, neste caso, já começamos a comparar alunos com o mesmo perfil sociológico. Muito bem, Adriana, queres deixar-nos também a tua opinião sobre isto, rapidamente? Sim, rapidamente, eu acho que pronto, os rankings acabam sempre, apesar do que o Hugo disse, de que já há critérios socioeconómicos a serem considerados, mas os rankings, quando são anunciados, é com base, aquilo que se olha mais é com base nas médias e compara as escolas privadas às escolas públicas, coisa que é injusto fazer, porque lá está, mesmo em termos regionais, a diferença é grande. E podemos ser induzidos em erro quando olhamos para estes dados, e os títulos das notícias vêm sempre nesse sentido. As escolas privadas tiveram um desempenho muito melhor que as escolas públicas, quando só se olha para as médias nos exames e assim. E isso torna o debate pobre, porque há todas as outras condicionantes, que eu sei que já são algumas incluídas nos rankings, mas aquele que dá os títulos dos jornais é as médias nacionais nos exames nacionais, e que empobrece o debate, porque há muitas escolas públicas a fazer, como o disse, a fazer um bom trabalho e a ter outro tipo de trabalho, que não só investimento, não só nas médias dos exames nacionais, mas em outras áreas que são muito importantes para as regiões e para as regiões em concreto que essas escolas trabalham, que os rankings depois acabam por não medir, ou pelo menos passam um bocadinho ao lado de quando se debate os rankings. Muito bem, eu queria colocar-vos uma questão antes de passarmos às sugestões culturais. Estou a ver que ainda vamos conseguir ter tempo para isso, que é Adriana e Hugo. Vocês são cabeça de lista pelo Distrito de Viana do Castelo para as próximas legislativas do mês de maio. Digam, por favor, começo pelo Hugo, o que é que vos une e o que é que vos separa? Adriana, do Bloco de Esquerda, Hugo Pereira, da Iniciativa Liberal. O que é que vos une e o que é que vos separa neste confronto? Para as legislativas em concreto, não é? Sim, Então, em concreto. É fácil de perceber, quer dizer, ainda há bocadinho tivemos aqui uma questão que é de liberdade da própria mulher e daquilo que são os direitos individuais das mulheres, que nos une completamente, ou seja, não vejo nenhuma distinção entre aquilo que é a perspectiva do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal nessas questões. Agora, tudo o que seja questões que tenham a ver com a intervenção do Estado na vida económica, principalmente, porque o Bloco de Esquerda, nós somos a favor de liberdade individual em qualquer das áreas, mas o Bloco de Esquerda, por exemplo, na área económica, tem uma opinião que é muito estatista, que defende a intervenção do Estado em praticamente tudo,
e, portanto, aí nós não nos encontramos. Agora, tudo o que se for liberdades individuais e liberdades pessoais, acho que o Bloco de Esquerda tem uma postura que tem vindo a ser demonstrada bastante proativa, defesa da liberdade. Portanto, não vejo grandes diferenças nessas matérias. Muito bem, Adriana, o que é que vos une e o que é que vos separa? Eu acho que o Hugo resumiu a parte daquilo que foi o debate aqui e da minha intervenção sobre a violência contra as mulheres. Acho que o facto dele ter concordado comigo, acho que consegue perceber que há aqui pontos que unem. E claro que aquilo que nos diferencia é, por exemplo, nós queremos uma saúde pública e universal, tendencialmente gratuita. Nós queremos mais investimento na saúde pública e menos desvio de fundos para o privado, por exemplo. Na habitação, a mesma coisa. Nós precisamos de tetos às rendas, precisamos de mais habitação pública, e eu acho que esses são os temas que talvez mais distingam os dois partidos. Muito bem. Vamos então às sugestões culturais. Este foi só apenas o primeiro esgrimir de argumentos, mais oportunidades surgirão seguramente. Hugo, que sugeres para esta semana? Para ver aqui pelo Alto Minho. Exatamente. Esta semana, não é propriamente esta semana, aproxima-se aí o 25 de Abril e é nesse contexto que surge a minha sugestão cultural. Na Casa das Artes, nos Arcos Valdevez, haverá um concerto de Ranquial, que toca Zeca Afonso. E lá está, um dos pontos é que nós podemos concordar. Em termos culturais, Zeca Afonso é um marco importante da história cultural do nosso país e nós não negamos, não fazemos política de cancelamento cultural acerca daquilo que são os ícones da esquerda em termos culturais. Pelo contrário, até os reconhecemos. Só para dar o exemplo, por exemplo, de que José Mário Branco teve há pouco tempo a sua obra votada no Parlamento como obra património nacional e só houve um partido que decidiu fazer política de cancelamento acerca daquilo que é uma das figuras mais importantes da cultura portuguesa, que foi o Chega. Portanto, nós não fazemos isso, reconhecemos a importância de Zeca Afonso e de Ranquial na cultura portuguesa e até de José Mário Branco e, portanto, a minha sugestão cultural vai nesse sentido. No Casa das Artes, dia 26 de Abril, Ranquial toca Zeca Afonso. Muito bem, ótima sugestão. Os Arcos de Valdevez sempre com uma programação invejável. E tu, Adriana, o que é que nos sugeres? Eu acho que às vezes repito muito o Conselho de Parede de Coura, mas efetivamente tem uma oferta cultural muito, muito boa. No Centro Cultural de Parede de Coura, dia 11 de Abril, às 9h30, um espetáculo escrito e encenado por Marco Mendonça, o Blackface. Muito bem. E por aqui ficamos com estas duas sugestões culturais e com uma conversa muito agradável. Eu agradeço aos dois. Deixo-vos com votos de bom trabalho, porque já sei que as próximas semanas não vão ser fáceis. Ponto final no Eu é Mais Bolas. Acho que é o número 21, não tenho a certeza. Voltamos para a semana. Até lá, fiquem bem.